Olá, meu nome é Nádia, sou mestranda em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual de Maringá e hoje estou aqui para apresentar um pouquinho um dos nossos trabalhos intitulado Avaliação do Impacto das Políticas Públicas no Enfrentamento do Covid-19. Então, entre os autores desse trabalho, nós também temos o aluno Giovanni Calegari, a professora doutora Franciele Cristina e o professor doutor Marco Antônio. Bom, então só para relembrar um pouquinho, né, sobre lá o início da pandemia. Então, no finalzinho de dezembro de 2019, tudo começou lá na cidade de Wuhan, na China, quando a Organização Mundial da Saúde, foi comunicada sobre uma nova pneumonia desconhecida. Então, no início de janeiro, né, as autoridades identificaram lá na China um novo tipo de coronavírus. No finalzinho de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou um estado de emergência de saúde pública. Em meados de fevereiro, houve o primeiro caso notificado desse vírus até então desconhecido, que foi nomeado de Covid-19, aqui no continente da América. Então, no final de fevereiro, foi notificado o primeiro caso de Covid no Brasil. Então, em 11 de março de 2020, a OMS declarou o estado de pandemia, né, em todo o mundo. Então, lembrando um pouquinho sobre o início do Covid-19, sobre o início dessa pandemia, o objetivo desse trabalho é evidenciar os impactos gerados na propagação do vírus em virtude das decisões políticas e então confrontar o desempenho da administração pública do município com outras cidades brasileiras com o mesmo porte. Então, a metodologia utilizada para desenvolver esse estudo foi pegar como base a cidade de Maringá, que é uma cidade brasileira localizada no interior do Paraná, com aproximadamente 423 mil habitantes, e então confrontar o desempenho da administração pública desse município com outras cidades brasileiras de mesmo porte populacional. Para desenvolver esse trabalho, então, foi definida duas etapas. A primeira visa identificar o impacto das decisões da prefeitura no indicador de casos confirmados e quanto a mudanças aí na política de isolamento. Tudo isso obtido através, então, da análise estatística descritiva da publicação de decretos municipais. Então, nessa primeira etapa, né, foi confrontado os decretos com os indicadores de casos confirmados na cidade de Maringá. Então, uma segunda etapa foi visa, né, ali projetar estatisticamente qual seria o cenário geral de Maringá quanto ao número de casos confirmados, se a administração pública tivesse tomado as mesmas decisões de outros 3 municípios brasileiros de mesmo porte populacional que foram selecionados também para a comparação do estudo. Então, nessa primeira etapa, foi avaliados dois indicadores sobre o vírus Covid-19 durante todo o ano de 2020. Então, esses dois indicadores são o número de casos confirmados e número de óbitos. Bom, foi identificado alguns decretos publicados pelo município estudado. Então, o que muda entre um decreto e outro são medidas de flexibilização ou de restrições nas medidas de isolamento, de funcionamento de comércio, bares e etc. E também para melhor analisar todo esse período de 2020, esse período foi dividido em 3 ciclos. O ciclo 1, ele abrange ali um período de maiores restrições no início da pandemia, que vai de fevereiro até 4 de maio de 2020. O segundo ciclo começa alguns decretos que flexibilizam flexibilismo ali, horários de funcionamento de comércio, então começa a aparecer alguns decretos de flexibilização, que vai de 5 de maio até 29 de novembro, que pega ali períodos eleitorais também das campanhas municipais, e o ciclo 3 vai de 30 de novembro a 31 de dezembro de 2020, onde começa novamente alguns decretos de restrições, visando conter novamente a propagação do vírus. Então, foi feita uma análise descritiva com base nesses dados obtidos. Tudo se iniciou ali com uma análise dos gráficos de séries temporais sobre os indicadores de casos confirmados e de óbitos. E então, após analisar uma tendência ali desses dados, foi feita uma análise de dispersão utilizando linhas de tendências polinomial. Já na segunda etapa, foi selecionado algumas cidades com perfis semelhantes ao de Maringá para fazer uma comparação
de como foi os decretos dessas administrações públicas e de como foi o comportamento de casos confirmados na cidade de Maringá e nessas cidades com perfis semelhantes a Maringá. Então foi definido 3 critérios para selecionar essas cidades. Então essas cidades, elas tinham que ter uma data de pico de contágio até a data do levantamento dos dados, a população teria que ser no máximo 5% maior ou menor do que a de Maringá, e os municípios não poderiam ser capitais de estados. Então foi selecionado 3 municípios, Betim em Minas Gerais, Campina Grande na Paraíba e Diadema em São Paulo. Bom, aqui nós temos os primeiros resultados da primeira etapa. Então nós temos aqui um gráfico de séries temporais de casos notificados. É possível ver um aumento ali nos casos notificados diários entre o ciclo 1 e o ciclo 2. Aqui o ciclo 1 está em azul, o ciclo 2 está em laranja, né? Dá para ver aqui. E o ciclo 3 está em cinza. Então a gente vê um aumento aqui na notificação de casos do ciclo 1 para o ciclo 2, que é justamente quando começam aqui as medidas de flexibilizações. Então aqui, em meados de novembro, tem o período de campanhas eleitorais e aqui os períodos das eleições, que a gente vê um pico nesses novos casos confirmados de Covid-19. E após isso, então, começam novas medidas de contingência, né, da propagação do vírus. Então, a gente vê que inicia, assim, daí uma redução dessas notificações de casos. Aqui nós temos um gráfico, então, de casos acumulados. E o mesmo comportamento acontece no caso de óbitos notificados. Então, a gente vê que os óbitos começam a aumentar ali no ciclo 2 para o ciclo 3, que é justamente o período, então, que acontecem as eleições. Nesse outro gráfico também é um gráfico de óbitos acumulados, que dá para ver o crescimento. Então, avaliando as tendências dos 3 ciclos, nós temos aqui no ciclo 1 uma tendência quadrática com um R quadrado de 0,98. O ciclo 2 mostra-se aqui uma curva, uma tendência polinomial de grau 3, com R quadrado de 0,98,73, que já mostra, então, um comportamento mais acentuado, né, nessas notificações de novos casos de Covid. E, então, no ciclo 3, a gente continua com uma tendência ali polinomial de grau 3 com R quadrado de 0,99. Para analisar melhor essa tendência aqui no ciclo 3, seria necessário pegar dados também já do início de 2021, porque o período que ficou aqui para o ciclo 3, né, é um período curto em relação aos 2 ciclos anteriores. Bom, aqui nós temos os resultados da segunda etapa, que são os dados dos municípios. Então, nós temos a data de pico nesses 4 municípios, o total de casos confirmados no pico, o percentual da população contaminada no pico, o total de casos confirmados todo o ano de 2020, o percentual da população com Covid em 2020 e o percentual de óbitos em 2020. Então, comparando essas 3 cidades com a cidade de Maringá, a gente vê que Maringá foi a que teve mais tarde, né, a data de pico de contágio da Covid-19. Então, isso pode ser justificado porque no início Maringá teve bem mais medidas de restrições e foi logo ali perto das campanhas eleitorais que a gente acabou atingindo, então, o pico. Quando nós avaliamos o percentual total da população que pegou o Covid em 2020, o melhor cenário é o de Betim, em Minas Gerais, que acaba sendo, então, uma referência, né, das ações tomadas para contingência do Covid-19. Maringá teve o pior percentual aqui, com mais percentual de população contaminada. Porém, quando a gente olha o percentual de óbitos, Maringá se destaca, pois teve um menor percentual, ou seja, isso mostra uma boa estrutura de saúde, de tratamento, né, da Covid-19, em questão de estrutura de saúde na cidade. Então, algumas considerações finais. Foi possível notar aí a importância dessas ações da Prefeitura para conter a Covid-19. É possível ver ali um marco no aumento dos casos em Maringá do ciclo 1 para o ciclo 2, quando pega ali os períodos de eleições. A gente também vê que o desempenho do município de Maringá acabou sendo um pouco pior em percentual de contaminados quando comparados às outras cidades, mas o município teve menores índices em caso de óbitos, mostrando um bom preparo aí na estrutura no sistema público de saúde. Então, a gente sugere aqui uma maior troca de experiências entre os municípios, né, em medidas de decretos tomados em caso aí de uma nova pandemia.
E a gente também sugere que seja, então, analisado também os dados agora de 2021 para ver como que essas tendências seguiram, já que o estudo foi desenvolvido em 2020, muita coisa já aconteceu em 2021. Então fica aqui a sugestão, né, para uma atualização desse estudo também. Então seria isso, muito obrigada a todos.